Sou de Novo Horizonte, uma cidade no interior de São Paulo. Se você procurar no mapa, eu te garanto que está lá. Nossa cidade tem 40 mil habitantes, é uma cidade pequenininha, mas que Deus tem movido e feito coisas extraordinárias. E eu tive o privilégio, de ouvir a pastora Genoveva a primeira vez lá em Marília, ministrando nas imersões. Depois conheci o pastor Josué também lá em Marília. Tivemos juntos em muitos lugares, Tivemos juntos lá em Tocantins, Maceió, depois lá no Bambu e tantos outros lugares. O Senhor tem nos permitido, fazer amigos tão preciosos. E estar aqui hoje para mim, irmãos, é uma honra muito grande, porque vocês têm um casal de pastores que nos inspira muito mesmo. Nosso coração transborda, eu e a minha esposa, de estar aqui nesta noite. Queria pedir para minha esposa ficar em pé, a pastora Michele. Queria que você aplaudisse Jesus pela vida dela. Amém, queridos? Nós estamos casados já há 30 anos, para a glória do Senhor Jesus. Quero pedir para o Olinade também, um discípulo, fique em pé. Isso, amém. Olinade trabalha de tempo integral também na obra do Senhor lá. E eu estava conversando com o pastor Josué. Ele falou que vocês deram início na tão sonhada casa própria, não é verdade? Para vocês saírem. Aqui é alugado, o pastor é de vocês aqui. Aqui é alugado, e vocês vão poder ir para lá e expandir muito mais ainda, A gente tem visto o que Deus tem feito, já é sobrenatural através da vida dessa igreja. Ninguém pode fazer nada sozinho, irmãos. Se algo extraordinário está acontecendo nesta igreja, é porque tem um povo que ama essa obra, tem um povo que se dedica nessa obra, tem um povo que se envolve nessa obra, para que ela possa acontecer. E eu quero compartilhar com você um pouquinho do que Deus fez conosco nos últimos 13 anos na Igreja Batista Betel de Novo Horizonte. Nós somos a terceira igreja batista da nossa cidade. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, quero ser objetivo. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 21 até o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhinhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e peça para que Deus fale ao seu coração nesse momento. Abra o seu coração para a palavra de Deus, para aquilo que Deus reservou, essa porção que Deus reservou para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do teu santo nome, do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu libero a sua palavra sobre este ambiente. E eu peço agora a ti, Senhor, que ela venha tomar, ó Deus, não somente o campo da mente, mas também das emoções, e possa tocar, ó Pai querido, no mais profundo do ser de cada um dos teus filhos. Pai, no nome santo de Jesus, nós pedimos a Ti, que o Senhor venha mover com Teu Santo Espírito sobre esta casa. Senhor, no nome santo de Jesus, nós não ofereceremos resistência à Sua voz e à Sua palavra. Querido, amado e doce Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para operar, para falar e para fazer segundo a Tua vontade. No nome santo de Jesus nós oramos a Ti. Livra-nos, ó Pai, de toda performance. Livra-nos, ó Pai querido, de tudo aquilo que não provém de Ti, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, encontrar um lugar em nós, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém
e amém. Amém, igreja? Amém. Queridos, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é fé que transforma realidades. Porque nós olhamos para essa palavra e Jesus ele vai dizer algo aqui: mulher, grande é a sua fé. E quando Jesus diz que grande é a sua fé, ele está dizendo: eu já encontrei outros tipos de fé. Eu já encontrei fé medíocre, eu já encontrei fé vazia. Lá em Israel eu já encontrei todo tipo de fé, mas eu não encontrei nenhuma fé como a sua. Porque a sua fé tem o poder de transformar a realidade aonde você está vivendo. Porque Jesus ele olha para ela e diz: filha, não é certo tirar o pão dos filhinhos e lançar aos cachorrinhos. Não é chegada ainda a hora. Jesus está dizendo: é para vocês também. Vai chegar o tempo que o evangelho é até os confins da terra, é para todas as nações, é para todos os povos, é para todas as raças, é para todas as etnias, mas ainda não se cumpriu o que foi pré-determinado por Deus nas escrituras sagradas. Jesus estava falando da sua morte, Jesus estava falando que o véu precisava se partir de cima a baixo, e ele precisava nos remir e fazer de cada um de nós templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos uma fé, querido, ousada, uma fé poderosa, uma fé sobrenatural, uma fé que pode mudar realidades, nós vamos ver que aquilo que estava reservado por Deus para o futuro, aquilo que estava preparado por Deus, não, Deus tem essa promessa para a sua vida, vai se cumprir, vai vir a existência, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas quando Ele encontra uma fé sobrenatural, uma fé ousada, uma fé onde não se encontra igual, sabe o que nós vamos viver, querido? As realidades vão ser transformadas. Aonde não tem recurso, vai surgir recursos. Aonde não há conversões, vai ter conversões. Aonde não tem batismo, vai ter batismo. Aonde não tem célula, vai acontecer as células. Aonde não existem igrejas, as igrejas vão nascer. E aquele lugar será transformado pelo poder de Deus. Porque um homem e uma mulher, cheios de fé, se posicionou naquele lugar. Quando eu assumi a Igreja Batista Betel, irmãos, nós tínhamos 120 irmãos, congregávamos uma igreja pequena, e nós começamos a nos lançar pela fé, e muitas vezes, muitas pessoas não vão compreender. Eu tenho um pastor muito amigo, um irmão chamado Kleber, da cidade de Lins, e ele tem uma palavra que ele fala sobre 4 tipos de conexões que nós podemos ter. Uma delas são pessoas medíocres, pessoas que te puxam para baixo, pessoas que minam a sua fé, pessoas que tudo que você compartilha, não vai dar certo, esquece isso, não tem jeito. Você conhece alguém assim? Pessoas assim a gente vai ter que... Quer romper? Quer crescer? Você não pode andar com pessoas, irmãos, que minam a sua fé, pessoas que estão constantemente frisando e falando que não tem jeito, que não tem saída, que não vai dar certo. Mas existe um segundo tipo de pessoas, que é mais ou menos aquelas pessoas que hoje estão à nossa volta lá, e eles falam: pastor Valmir, o senhor pode nos ajudar? Como o pastor Domingos Jardim esticou a mão, estendeu as mãos. Cheguei lá em Marília, perdido, eu entrava o café de pastores naquela época, pastora, não era na nave da igreja, era numa sala lá na 9 de julho, e ia mais ou menos 15 pastores. E eu chegava quietinho com meu caderninho, com muita dificuldade, com muita vergonha, sentava no cantinho e tudo que ele falava eu anotava. E eu pensava: você acha que esse homem com uma igreja que está acontecendo, um avivamento que está acontecendo aqui, ele vai olhar para mim? Só de eu conseguir vir aqui e me alimentar toda semana, porque era toda semana, o café era toda semana, não era cada 2, 3 meses, e toda semana eu estava lá. Eu encontrei alguém que estendeu a mão para mim. Hoje eu estou estendendo a mão para muitas pessoas, muitos pastores jovens que caminham aliançado conosco. Existe o segundo grupo, é aqueles que sonham o que você está sonhando, é aqueles que estão vivendo o que você está vivendo, é aqueles que estão galgando patamares que você quer galgar na sua vida. Com esse você senta, você se inspira, você troca ideia, você empodera e é empoderado.
E o quarto grupo é aqueles que você olha, que você precisa chegar diante dessa pessoa, como a gente faz com o pastor Domingos, com a pastora Rosângela, com o pastor David, que é meu pai espiritual, David Lee Red, e a pastora Lena, que são nossos discipuladores. Nós colocamos as nossas cabeças debaixo das suas mãos e falamos: nos abençoe, libere sobre as nossas vidas a bênção, para que nós possamos fluir e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quantas vidas você vai viver? Esse é o tempo. Deus não tem mais Moisés, Deus não tem Pedro, Deus não tem Paulo, Deus não tem mais o Filipe, Deus não tem mais esses personagens bíblicos, até mesmo Billy Graham, um homem que impactou a nossa geração. Ele não está aqui. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu posso ser a resposta de Deus para esses dias, porque Ele está à procura de homens e mulheres que querem fazer a diferença. Mas o que Ele quer encontrar? Homens e mulheres que têm uma fé poderosa para mudar realidades. A primeira coisa que eu quero pensar com você nesse texto é: fé que transforma realidades é uma fé que tem discernimento espiritual. Uma fé que transforma a realidade não é uma fé qualquer, não é alguém que simplesmente, mas é uma fé que tem discernimento. E eu quero colocar 3 pontos nesse ponto. A primeira, uma mulher que sabia o problema que ela tinha em casa. Ela sabia qual era a luta, contra o que ela estava lutando. Entende? Ela era uma mulher que tinha uma fé poderosa, mas uma fé que tinha discernimento. Porque hoje está cheio de crente, irmãos, que não tem discernimento. Está cheio de crente que está sendo atacado. E uma das coisas que faz com que muitos cristãos não prosperem, não cresçam, não sejam abençoados, é porque estão retendo as bênçãos do Senhor. E quando você retém as bênçãos do Senhor, você abre portas na sua vida para que o devorador possa atuar. E eu estou falando aqui de fidelidade. Uma igreja, querido, por exemplo, nesse prédio, no período que nós ficamos nesse prédio, pastor, nós investimos em aluguel. Não é um gasto, não é perdido. Nós investimos quase R$1,5 milhão numa cidade de 40 mil habitantes em aluguel, e investimos mais quase 5 milhões de reais na construção da nova casa. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Um povo humilde, mas um povo que ama a Deus, um povo que quer ver as coisas acontecendo, um povo que começou a discernir que para destravar a sua vida financeira tem que plantar, tem que semear. Há pouco tempo atrás um pastor me convidou, me chamou, falou: pastor, o senhor poderia dar uma passada aqui na nossa igreja? Ele queria um conselho, porque ele estava com um problema com um membro dele lá. Todo lugar tem isso. Às vezes eu ligo para outros pastores: vem aqui, pastor, me ajuda aqui, me dá um conselho. Isso tem em todo lugar. E eu, quando eu cheguei lá na igreja que eles estavam construindo, estava tudo, uma igreja pequena, mas tudo muito bonito. Faltavam as calhas, os rufos, e a nossa igreja sendo construída umas 6 quadras de distância. Eu falei: pastor, o que está faltando aqui para vocês saírem do aluguel e entrar aqui? E ele disse: pastor, está faltando as calhas, está faltando os rufos. E quando eu saí de casa para ir lá, Deus começou a mostrar para mim a dificuldade que seria do nosso prédio de colocar as calhas e os rufos, porque é um prédio de 1.500 metros quadrados. Quando ele estiver pronto, é para 1.700 pessoas sentadas. Recurso nós nunca tivemos no caixa, mas o que a gente sempre teve? Uma fé ousada. E quando eu cheguei lá, ele disse: pastor, está faltando as calhas e os rufos. E eu disse: pode colocar todas as calhas, pode colocar todos os rufos, a nossa igreja vai pagar. Eu não sei se tem alguém aqui que não tem casa própria, mas deseja ter uma casa própria. Procura alguém que está construindo, compra 50 sacos de cimento e manda lá, irmão. Começa a plantar. A sua igreja está construindo. Tem irmãos que passam lá, estavam passando em frente de outras igrejas, pastor. Passava em frente à nossa construção e ligava, pegava lá com a minha secretária, né, o telefone, ligava para mim: pastor, passei aqui em frente, mas eu senti um mover de Deus aqui em frente à nova igreja. Passa para mim o Pix da igreja, eu quero fazer uma oferta, pastor. Eu quero pessoas de outras igrejas plantando, semeando, porque quando há uma fé que tem discernimento, é uma fé que sabe, querido, que toda colheita só pode existir na sua vida, na sua casa, quando você entender, quando você planta, você colhe. O que determina o tamanho da sua colheita é o tamanho da sua semeadura. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Mas infelizmente hoje
Nós olhamos para o passado. Eu vim da agricultura. Meu pai tinha um sítio, nós plantávamos roça. Meu pai plantava feijão, meu pai plantava amendoim. Nós trabalhávamos na roça e o meu pai, ele colhia, e quando ele terminava a colheita, uma parte era para vender, outra parte era para nossa despensa, e outra parte ele colocava num lugar, que era a semente que teria que ser semeada no próximo ano. Sabe qual é o grande problema dessa geração, irmãos? Que nós estamos comendo o que não é pão. Nós precisamos saber o que é pão, e precisamos discernir o que é semente. Porque enquanto nós não discernirmos o que é semente, nós estamos travando aquilo que é de Deus para as nossas vidas, porque falta ousadia. Eu e a minha esposa, é o segundo carro que a gente oferta na igreja. Quando a gente mudou para outra igreja, lá no espaço alugado, não tínhamos condições de comprar o som. A minha esposa tinha um carro, eu tinha um carro, ela tinha outro. Ela falou, vamos ofertar o meu carro. E colocamos o som na igreja. Agora, quando chegou na reta final, em dezembro, eu tinha um carro, vendi o carro, e nós ofertamos na igreja. Eu fui lá e comprei um carro de 25 mil reais. E os irmãos falaram, pastor, para que isso? Agora eu comprei o melhor, para a glória do Senhor Jesus. Entende, queridos? Porque nós precisamos entender, queridos, precisamos ter uma fé poderosa, que muda realidades. É uma fé que tem discernimento espiritual. Contra o que nós estamos lutando? O que eu faço para poder fechar as portas do inimigo, de tocar na minha vida, tocar na minha casa, tocar na minha família? Querido, quantas e quantas pessoas o inimigo está operando dentro da sua casa? As pessoas frequentam a igreja e eles não conseguem discernir que aquilo é uma batalha espiritual. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Diz um amém. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então a primeira coisa que nós vamos ver é que essa mulher, ela tinha um discernimento espiritual, uma fé que transforma a realidade. É uma fé que tem discernimento espiritual. Então ela sabia que o problema da filha dela não era um ataque epilético, não era um problema de cabeça, não era um problema físico. Ela chega diante de Jesus sabendo, eu sei qual é o problema o que está acontecendo na minha casa. A minha filha está em casa horrivelmente endemoniada. Ela sabia. Segunda coisa que nós vemos sobre discernimento na fé dessa mulher, ela era uma mulher cananeia. E por ser uma mulher cananeia, irmãos, essa mulher, ela servia muitos deuses. Muitos deuses. O seu povo servia e adorava muitos deuses. Não dá tempo da gente falar sobre esses deuses aqui, mas é uma mulher que ela teve um discernimento do que aqueles deuses que o seu povo servia não podia mudar o que estava acontecendo na casa dela, porque ela encontrou o Deus verdadeiro no meio de tantos deuses falsos. Quantos está conseguindo entender? Porque quantas pessoas hoje andam na cegueira espiritual, mas essa mulher, ela chega diante de Jesus e ela chama de Jesus de filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está dizendo, eu sei quem você é o Messias, você é o Todo-Poderoso, você é o Deus de Israel. Mais do que saber contra o que você está lutando, contra o que você tem que enfrentar todos os dias as batalhas, você precisa saber quem pode solucionar os problemas da sua vida. Só Jesus Cristo de Nazaré é quem pode mudar o contexto que você está vivendo. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias atendi uma moça na nossa igreja, jovem casada, acho que 30 anos mais ou menos, numa dívida gigantesca. Foi se enrolando, o marido não tinha conhecimento desses problemas financeiros, e eu e a minha esposa atendeu ela, e ela disse assim, se eu tivesse um amigo rico. E eu disse, eu tenho um amigo rico, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, porque somente Jesus é que pode mudar o que você está vivendo. Porque às vezes Jesus não vai colocar dinheiro no nosso bolso, irmãos, não vai colocar dinheiro no nosso bolso, mas Jesus vai colocar juízo na nossa mente, para não gastar desenfreadamente, como nós vemos tantas pessoas consumindo e consumindo e consumindo. Essa mulher conseguiu entender que Jesus Cristo, somente Ele é quem poderia libertar a sua casa, somente Ele é quem poderia transformar a sua realidade, somente Ele. Uma fé, querido, que transforma realidades, é uma fé que tem discernimento espiritual. Então busque discernimento espiritual em Deus.
E saiba, querido, que você pode ser a resposta para essa construção que está acontecendo na igreja de vocês. Posso ouvir a glória a Deus? Deus não tem CPF, irmãos, e nem conta bancária, mas Ele diz que é o dono do ouro e da prata. Ele está procurando pessoas para que Ele possa liberar o recurso. Inauguramos em dezembro, dia 8 de dezembro. E nós a gente colocou o pé esperando Deus colocar o chão mesmo, irmãos. E a gente fez parcelas de 80 mil reais. Falei, pastor, o senhor é louco, né? 80 mil reais por mês. Janeirão, veio a provisão, zeramos o caixa. Fevereiro, zeramos. E assim foi, irmãos. Chegou em abril, a minha secretária falou assim: pastor, esse mês ainda é dia 20 e falta 26 mil reais, 23 mil reais ainda. E já é dia 20, do dia 20 para frente, irmãos, os pastores sabem, né? Quem administra igreja sabe que o recurso não entra. E eu falei para ela: vamos orar, porque nesses 13 anos o Senhor nos honrou. E nós oramos, o Olinade junto, nós oramos nós três. O Olinade trabalha na secretaria da nossa igreja também. E nós oramos ali, colocamos diante de Deus. Chegou um casal, entrei na minha sala para atender o casal. Quando eu saí, a Michele, minha secretária, ela chora muito, chora por causa de qualquer coisa. Ela estava chorando. Ela falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei: fala, menino, o que aconteceu? A dívida é maior do que você tinha me passado? Ela falou: não, a irmã fulana de tal, pastor, acabou de ligar aqui agora, perguntando quanto que falta ainda de conta da igreja para pagar esse mês, que é para passar para ela, que ela vai pagar tudo. Ela passou todas as notas, todos os cheques, todos os compromissos para ela, o valor, e ela depositou o dinheiro todinho na conta. Agora pergunta se essa irmã é uma mulher rica, é uma mulher que tem muito dinheiro. Não era. Sabe o que acontecia com essa mulher? O esposo dela tinha se aposentado, estava tudo enrolado, a aposentadoria dela lá, do esposo, e não saía aquele valor. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, eles receberam a ligação do advogado, dizendo: ó, caiu na conta de vocês o valor tal, né, 250 mil reais, daquilo que vocês já fazia anos que estavam. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus, querido, Ele quer liberar sobre a vida de quem não retém. Eu ouvi hoje lá o irmão dizendo que nós somos rio de água viva. Você não é o mar morto. Esse rio não termina em você. Amém, queridos? Fala assim: eu quero fluir. Amém, queridos? Seja um instrumento nas mãos de Deus. Será que Deus pode contar com a sua vida? Sim ou não? Se Ele liberar sobre a sua vida, se Ele te abençoar, você vai reter? Não. Sabe o que eu ensinei a nossa igreja a fazer, pastor? Fazer propósito. Tipo assim, no final nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, você vai colocar diante de Deus o quanto que você gostaria, o seu coração quer ofertar nessa obra. Você não tem. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? De coração, com intensidade, com verdade, Deus vai colocar esse recurso nas suas mãos. Você crê nisso? Amém, queridos? Essa mulher entendeu que somente Jesus Cristo podia mudar a realidade da casa dela. Ela sabia que os falsos deuses não podiam fazer nada por ela. Então ela conseguiu discernir o Deus verdadeiro entre meios deuses falsos. Segunda coisa, são 3 pontos apenas. Uma fé que transforma a realidade é uma fé imparável. Fala bem forte: é uma fé bonito. É uma fé bonito, mais forte: é uma fé imparável. É uma fé que não se para por causa de situações, por causa de circunstância. Porque essa mulher, ela ia atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa. E Jesus não respondeu, Jesus não parou, Jesus continuou caminhando. Essa mulher lidou com a indiferença de Deus. Às vezes, querido, Deus não responde às nossas orações. E às vezes a gente pensa: Deus se esqueceu. Quem já pensou que Deus se esqueceu de você já? Nós pensamos: Deus se esqueceu de mim.
Deus não ouve as minhas orações. Mas sabe, queridos, quando nós começamos a clamar a Deus, mesmo que Deus não te responda, não significa que Ele não se importa com você, não significa que Ele não está te ouvindo. Porque quando o povo clamava no Egito, porque eles estavam sofrendo com a opressão de Faraó, eles clamavam ao Senhor. Deus não foi lá no Egito explicar para eles como ele iria agir. Vocês clamaram para mim, eu tenho um projeto aqui, deixa eu fazer um mapa aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou agir. Ei, quando você clama, Deus estabelece os planos dele, Deus estabelece o projeto. Porque enquanto o povo clamava no Egito, a sarça ardia no deserto, e Deus estava levantando um libertador para colocar um fim naquela situação. Uma fé imparável, querido, é uma fé que não para diante do silêncio de Deus, mas é uma fé que conhece o Senhor e sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Uma fé imparável, ai, ai, ai agora, né? Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, ai, ai, ai. Uma fé imparável é aquele que não para diante das críticas dos irmãos. Quantas pessoas estão tropeçando, desistindo dos seus projetos com Deus, projeto da sua família, aquilo que Deus desenhou para você, porque de repente aconteceu alguma coisa na igreja, alguém pisou no seu calo, alguém te chateou, porque os discípulos falam assim, olha só irmãos, mestre, manda essa mulher se calar. Essa mulher tinha tudo para parar ali, irmãos. Fala, eu fazer parte dessa igreja? Eu vou caminhar com esse povo que não olha para a minha dor, que não olha para o meu sofrimento? E aí quando isso acontece muitas vezes de nós, a gente fica se lamentando, dodói, ferido. Ei, quem está perdendo é você. Porque muitas vezes Deus te prova nessas situações, e você não sai do outro lado aprovado, você sai do outro lado reprovado, porque a sua ofensa é o termômetro da sua arrogância. Deus quebra o nosso orgulho, Deus quebra a nossa arrogância, para que a nossa fé se torne uma fé imparável. Pessoas que às vezes por causa de qualquer coisa abandonam a família, abandonam a igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Ai pastor, eu estou ofendido. Ah irmãos, eu me ofendo tanto também. Eu fiz 40 dias de jejum ano passado só na água, fiquei só a capa, e eu achei, pastor, que eu ia ver anjo. Eu ouvi o apóstolo Márcio Tanino falando de anjo, que estava vendo o anjo chegando, e eu falei, Senhor, eu vou ver anjo. E quando chegou no 15º dia, irmãos, Deus falou comigo. Então quando Deus começou a falar, eu falei, Senhor, abre os meus olhos. E o Senhor disse, então eu quero que você veja o tamanho da arrogância que você tem dentro de você. E eu falei, como assim, Senhor? Sabe por que você está ferido? Por causa daquela família, aquele casal que saiu. Sabe por que dói tanto? Sabe por que você está tão chateado? Sabe por que você está tão ofendido? Porque você não consegue perdoá-los. Não vi anjo, mas saí do outro lado, liberto, sem ressentimento, para viver. Porque, querido, deixa eu falar, quando você fecha o seu coração, a sua vida é travada. É mais ou menos como o servo de Eliseu. Ah, meu Senhor, o meu machado caiu. O machado caiu. E ele disse, aonde caiu? Você conhece o texto? O Eliseu vai lá, parece até uma mandinga de crente, joga 2 gravetos lá e o machado flutua, e ele cata o machado. Deixa eu dizer, existe muita gente dentro das igrejas com o machado caído, porque não teve coragem de chegar no seu pastor, não teve coragem de chegar na sua pastora e dizer, eu fui ferido, o meu machado caiu. Você conhece alguém que pode cortar uma árvore com um pedaço de pau nas mãos? E ele diz, o machado não era meu, porque tem muitas pessoas perdendo os seus dons e talentos por causa de ressentimento. Teve a sua fé paralisada, teve a sua fé neutralizada, porque começou a ouvir o que não podia ouvir, tirou os olhos de Jesus. Eu
ouvi tantas coisas, irmãos. Eu ouvi uma vez uma pessoa na nossa igreja dizendo assim: você acha que esse ignorante tem condições de ser pastor aqui? Esse rapaz não sabe nem falar direito. Mas isso não me para, irmãos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Amém, queridos? Amém? Então, querida, a segunda coisa, uma fé que transforma realidades, é uma fé imparável, é uma fé que não para diante do silêncio de Deus, é uma fé que não para diante da crítica da igreja, diante da crítica daqueles que o ofendem, é uma fé que não se para, mesmo Jesus dizendo que para nós parece ser pejorativo, não é certo tirar os pães dos filhinhos e lançar aos cachorrinhos. E aquela mulher cheia de humildade chega aos pés de Jesus e fala: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Diz: uau, aleluia, glória a Deus. Nada fez essa mulher desistir do seu propósito. O que tem tirado você do seu propósito? O que tem tirado você de buscar a sua bênção? Terceiro e último, para encerrar, a fé que transforma realidades é uma fé que vive milagres. Posso ouvir um amém? Queridos, quando nós temos uma fé com discernimento espiritual, quando nós levamos a nossa fé para um nível de uma fé imparável, não importa o que aconteça. Deixa eu dizer para você, querido, eu gosto de olhar para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Esses 4 jovens foram tirados da sua terra, esses 4 jovens foram tirados do seu povo, esses 4 jovens eram príncipes, filhos de famílias nobres em Israel, foram levados para o cativeiro babilônico. E quando chegou lá, eu fiz uma pesquisa, eu falei: se Israel estava mergulhado no pecado, de onde saiu esses 4 jovens? E nessa pesquisa eu descobri que eles foram criados até os 13 anos no reinado de Josias, um grande homem de Deus. E o que eu quero passar para você: o mundo, as pessoas, aquilo que nos cerca, pode tirar tudo o que a gente tem, pode tirar os nossos bens, pode tirar a nossa riqueza, pode tirar a nossa liberdade, pode tirar tudo o que a gente tem, mas não pode tirar uma fé imparável que está dentro de nós, uma fé poderosa, uma fé sobrenatural, naquele que pode fazer infinitamente mais. O mundo pode tirar tudo o que você tem, mas não pode tirar a fé que está dentro de você. Uma fé poderosa é uma fé que vive milagres. Por que eu coloquei uma fé que vive milagres? Porque por muito tempo eu fiquei imaginando, Jesus disse: não encontrei fé como essa em Israel. E eu fiquei pensando, falei: Senhor, que discernimento é esse? Que sabedoria é essa que essa mulher tem? Como que essa mulher, vivendo num outro país, vivendo distante do Senhor, o Senhor dizendo que não tinha chegado ainda o seu tempo, e essa mulher estava ali tão sedenta de Ti, com tanta convicção daquilo que o Senhor vai fazer. Quem gosta de ler a Bíblia aí? Dê um glória a Deus. Se você não entende, não tem problema quando nós lemos os textos, mas continue lendo a Bíblia, e mais cedo ou mais tarde, quando você lê e fala: Deus, não entendi. Já aconteceu com alguém aqui? Deus, não entendi. Aí o Senhor fala: continua lendo. E eu continuei lendo, esqueci disso. Mas um dia eu estava lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou assim: você não perguntou para mim o que tinha acontecido com aquela mulher? Por que aquela mulher tinha aquelas características? Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Falei 8, é versículo capítulo 6. Já estou concluindo, queridos. Posso ouvir um amém? Versículo 17 diz assim, versículo 17 e versículo 18. Se puder projetar para a gente, é muito importante. Lucas 6, 17 até o 19. Diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão, procedente de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Gente que tinha vindo desta terra. Versículo 18. Que vieram para ouvi-lo e serem curados dessas doenças. Os que eram
perturbados por espíritos imundos ficavam curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Posso ouvir um glória a Deus? Agora é interessante, esse texto vai dizer que vinha gente da cidade dessa mulher, ia até lá. Seria mais ou menos, a Argentina está aqui, eu uso o exemplo da Argentina, né? Lá em Novo Horizonte, eu uso o exemplo da Argentina. Imagina que lá na Argentina está acontecendo um avivamento, e lá na Argentina Deus levantou um profeta, e esse profeta é um grande servo de Deus, que está sendo usado por Deus para curar todo tipo de enfermidade. Todos que tocam nesse homem, esse homem libera poder, essas pessoas são curadas. Todas as pessoas que são possessas, chegam diante desse homem, são libertas. E aí isso chegou a Tiro e Sidom. E muitas famílias que sofriam com esses tormentos, muitas famílias que sofriam com enfermidades, que sofriam com deficiência, ouviram falar: lá em Israel tem um profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele é poderoso. Todos que já chegam a ele e tocam nele, dele sai poder, e essas pessoas são curadas. E eu fico imaginando aquelas pessoas abastadas que tinham seus filhos com problema, saíram de Tiro e de Sidom e foram até Jerusalém, até Israel, até as regiões onde Jesus estava. E quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Colocaram seus filhos diante de Jesus, e os seus filhos foram curados, os seus filhos foram libertos. E eles voltam para Tiro e para Sidom, celebrando, glorificando, porque o Senhor tinha feito grandes coisas pela casa deles. Mas por algum motivo, essa mulher não podia ir lá. Essa mulher, é provável que a Bíblia não fala quem era o marido. Já vi mensagens falando que há possibilidade dessa possessão ser uma legalidade pela passividade do pai. Sim, a Bíblia não fala, nós vamos fazer conjecturas. Mas há também possibilidade dessa mulher ser uma viúva, porque as mulheres perdiam seus maridos muito cedo nas batalhas, nas guerras que acontecia, defendendo as suas cidades, defendendo os seus lares. E essa mulher pode ser que ela tinha filhos, e ela tinha que cuidar desses filhos sozinho, e por esse motivo é que ela não foi até lá, porque ela não tinha condições financeiras. E ela ouviu falar de Jesus, irmãos. E nessa parte, quando a gente olha para isso, sabe, aquela pessoa que até crê em Jesus, que até conta milagre. Quantos aqui já ouviram milagre que aconteceu na vida de alguém? Seja sincero. Muitas pessoas estão contando os milagres que Jesus fez na vida dos outros. Muitas pessoas estão contemplando os milagres. E aí eu fiquei imaginando, quando eu parei nesse texto, e fiquei imaginando, olha o que o Senhor me levou a imaginar, que essa mulher, imagina você no colégio, você ia para o colégio, e lá no colégio que você estudava, tinha um amiguinho lá que era cadeirante, você tinha um amiguinho lá que era cego, você tinha um amiguinho lá que era um atormentado. Pensa nisso, irmãos. E de repente um dia essa mulher está andando na sua cidade, e ela encontra o seu amigo, e o seu amigo não tinha mais a mão embirrada, a mão do seu amigo era perfeita. E ela pergunta: ei, você não é fulano de tal, que nós estudamos juntos na infância? Quantos estão conseguindo entender? E ele diz: sou eu mesmo. Mas o que aconteceu com você? Você não sabe o que aconteceu. Meus pais me levaram em Israel, e eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, e Ele me curou, e eu estou aqui diante de você. De repente essa mulher encontra alguém que era atormentado por espírito, e quando ela encontra essa pessoa também atormentada por espírito, e ela diz: não era você aquela pessoa? E ela diz: sim, você não sabe o que aconteceu. Meus pais me levaram a Israel, e eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. O coração dessa mulher se encheu de esperança, mas ela não tinha condições de ir até lá. Ei, deixa eu dizer, querido, quando nós não temos condições de ir até Ele, Ele vem até nós. Ele se esvazia da sua glória, Ele deixa o seu trono de glória, Ele se faz homem e vem à terra para ter um encontro comigo e com você, e para levar sobre si as nossas dores, as nossas feridas, e por suas pisaduras nós somos sarados. E quando Jesus chega
Alguém disse para ela: houve um alvoroço naquela cidade. Estou imaginando eu. E correram e falaram: você sabe quem chegou na cidade? Você sabe quem pisou na nossa cidade? Quem? Jesus Cristo de Nazaré. E ela disse: hoje é o dia do meu milagre. Consegue entender, querido? Uma fé que transforma realidades é alguém que está disposto a fazer o que for preciso, mas não vai perder a bênção, não vai perder a oportunidade. Hoje a minha casa vai viver milagre. Eu vi o que Jesus pode fazer na casa dos outros, e eu não quero mais falar somente do que Jesus está fazendo na casa dos outros. Eu quero falar o que Jesus está fazendo na minha casa. Eu quero falar do que Jesus está fazendo na minha vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você tenha uma fé que tenha discernimento. Eu quero orar para que você tenha uma fé imparável. Amém? E eu quero orar para que você tenha uma fé que vai viver milagres. Amém? Porque Jesus disse: filha, não é tua hora, mas por causa da sua fé, pode ir para sua casa, que a sua filha está liberta. Pode ir para a tua casa, por causa da tua fé. Nós vamos mudar a ordem do céu. Aleluia. Coisas sobrenaturais, coisas que são definidas na eternidade, são alteradas por causa de um homem de fé, por causa de uma mulher de fé. Eu não quero estender, eu quero orar, porque aquilo que eu tinha que passar para você, eu já passei. E nessa fé ousada, eu quero passar para você: pastor, como que vocês conseguiram chegar aonde vocês chegaram? Em outubro desse ano eu falei: irmãos, esse mês nós não vamos conseguir pagar os pedreiros, e eu preciso no mínimo, eu falei isso para a igreja, eu preciso no mínimo de 30 irmãos com uma oferta de R$1.000. E quando eu disse isso, pastor, veio um na frente, veio outro, passou de 30, 40, 50, 60, 70, 85 irmãos foram à frente. Por que essas pessoas fazem isso, irmãos? Porque eles não estão vendo com os olhos naturais, eles estão vendo com os olhos da fé. Estou investindo no melhor lugar aqui na terra, que é a agência do céu na terra. Eu não vou pedir para você fazer isso, mas uma fé ousada, uma fé que transforma realidades, precisa ser uma fé que se destaca. Quantos conseguem entender? E Jesus diz: a sua fé não é como a fé de todos. Então, querido, eu quero nesse momento, feche seus olhos, curve sua cabeça. Enquanto você está com seus olhos fechados, em 2016 tinha uma caravana de pastores que estavam indo para a Coreia do Sul, e a nossa igreja era pequena ainda naquele período. Nós não tínhamos condições a igreja não tinha condições de custear aquela viagem para mim. E eu falei: Deus, o Senhor é meu Pai, eu sei que os teus filhos estão indo para essa conferência na Coreia do Sul, e eu quero ir também. Eu quero ir, Senhor. E eu comecei a orar, falei: Pai, eu quero ir, papai. Sabe aquele filho mais novo que fala: papai, eu quero ir, papai, eu quero ir, papai, eu quero ir, papai, eu quero ir, papai, eu quero ir. E naquele tempo, uns 6 meses antes, eu tinha comprado um terreno no valor de R$40 mil. Os terrenos lá em Novo Horizonte são baratos. E aí, orando, falando com Deus, recebi uma ligação de uma pessoa. Só vai ouvindo, feche seus olhos.
E essa pessoa, ela disse: pastor, o senhor pode falar um minuto? Posso. O senhor tem um terreno assim, 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 em tal lugar? Era o vizinho. Ele falou: tenho. Ele falou: o senhor não interessa em vender esse terreno? E eu pensei, falei: mas será que eu devo vender para fazer essa viagem ou não? Fiquei meio assim, sem responder. Ele falou assim: posso ir até onde o senhor está e fazer uma oferta para o senhor? E eu disse: pode, não tem nenhum problema. Ele falou: pastor, o senhor não precisa nem colocar preço. Eu pago 88 mil reais do terreno agora à vista. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu estou dizendo isso porque quando você tem uma intenção no seu coração, a palavra do Senhor vai dizer assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E quando você, querido, coloca o seu coração, eu não sei se vocês já viram a igreja de vocês pronta já. Se existe um projeto, tem um projeto da igreja pronta? Tem. Eu quero que você comece agora a imaginar, se você conhece esse projeto dessa igreja. Fique com seus olhos fechados, é você e Deus. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante é: decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.